Genética é um dos assuntos mais importantes para a prova do Enem. E a gente separou um tema para tratar com você aqui, que é a doença hemolítica do recém-nascido. Muita gente tem dúvida, tem dificuldade. Eu vou resolver esse problema para você daqui a pouco. Vem com a gente. E então, pessoal, a gente vai falar agora sobre a doença hemolítica do recém-nascido, um dos temas mais importantes dentro da genética. Aliás, antes da gente passar para o assunto propriamente, vamos relembrar aqui. Indivíduos que têm sangue RH positivo são dominantes, os indivíduos portadores de sangue RH negativo são recessivos, tá? E o que é que ocorre nessa doença hemolítica do recém-nascido? Primeiro que ocorre uma incompatibilidade entre o sangue da mãe e o sangue do Pokémon, o sangue da criança que está em desenvolvimento ali na gestação. Atenção, o Enem adora essa condição. Quando é que vai ocorrer a doença hemolítica do recém-nascido? Pessoal, só ocorre nessa condição. A mãe da criança, ela tem que ser RH negativo. Portanto, se a mãe é RH negativo, ela é Rzinho. A mãe RH negativo vai ter uma criança RH positiva. A criança RH positiva, sem sombra de dúvidas, vai ser Rzinho, porque recebeu um Rzinho da mãe. Pessoal, para uma mãe negativa ter uma criança positiva, o pai também deve ser positivo. Então, o pai dessa criança, ele também é RH positivo. Agora, não sabemos ou não temos como identificar o seu genótipo. Esse pai pode ser Rzão ou Rzinho. É a primeira situação que você tem que lembrar, tá? A doença só ocorre nessa condição. Mãe RH negativo, tem uma criança RH positivo, tá? E para isso acontecer, o pai dessa criança tem também que ser RH positivo. Segundo passo, gordinho, como é que vai acontecer essa incompatibilidade? Bom, o problema todo está associado à questão da sensibilização que a mãe vai sofrer, a famosa sensibilização materna, tá? E para isso, em geral, a primeira criança, qual a primeira criança? A primeira criança RH positiva, via de regra, é essa condição, essa situação que a prova coloca, a primeira criança é quem vai promover essa sensibilização materna. Joga aí na tela, Johnny Boy, para a gente deixar a coisa mais clara. Pessoal, a sensibilização em geral é promovida pela primeira criança, e aí eu tenho uma criança RH positiva. A mãe, perceba aqui, ó, a mãe RH negativa, Rzinho, em geral vai sofrer sensibilização pouco antes do parto. Então, pouco antes do parto, em razão da ruptura da placenta, a gente vai perceber uma passagem de hemácias da criança, hemácias RH positivas da criança, passam para a circulação materna. Ao passar para a circulação materna, o organismo materno vai reconhecer essas hemácias como estranhas, uma vez que a mãe RH negativa não possui o antígeno, não é o fator RH, e ao reconhecer essas hemácias como estranhas, a mãe vai passar a produzir os anticorpos anti-RH. Lembrando que essa produção de anticorpos anti-RH, ela vai levar aí, em média, de 15 a 20 dias. E isso, pessoal, é tempo suficiente para que a primeira criança venha a nascer. Ou seja, o papel da primeira criança, em regra, é promover a sensibilização materna, tá? Então, essa primeira criança sensibiliza a mãe e resultado. A partir do momento em que a mulher vai ter uma segunda gestação, se for novamente uma criança RH positiva, aí sim, essa segunda criança RH positiva é que vai sofrer as consequências, vai apresentar os sintomas da doença hemolítica do recém-nascido. Tá? Então, fique claro, a doença acontece quando a mãe negativa tem uma criança positiva, para isso ocorrer o pai também tem que ser positivo. Via de regra, a primeira criança RH positiva sensibiliza a mãe. A gente acabou de mostrar para vocês aí, com a ruptura da placenta, essa passagem de hemácias vai promover a sensibilização. Gordinho, quem vai ter os sintomas? Os sintomas acontecem, estarão presentes na criança, tá?
A partir da segunda criança que seja RH positivo. Muita gente fica preocupada, professor, e a mãe? O problema não é com a mãe, o problema é com a criança. Há uma incompatibilidade entre o sangue da mãe e o sangue da criança. A mãe passa a produzir anticorpos, não é? Que são anticorpos anti-RH. Ele é do tipo IgG, de resposta secundária nesse caso. Esse anticorpo consegue passar pela placenta, vai para a circulação da criança que está em formação, insisto, a partir da segunda gestação, e aí surgem sintomas. Destruição das hemácias da criança, consequentemente a criança vai apresentar anemia, por vezes anemia bastante intensa. Tá? A medula óssea vermelha da criança se esforça para responder a essa situação e passa a lançar na corrente sanguínea eritroblastos. Daí um termo para a doença chamada de eritroblastose. Aliás, por que é hemolítica? Porque os anticorpos da mãe destroem as hemácias da criança. Tá? Diga-se de passagem, o Enem, via de regra, até então, não se preocupa com os sintomas. O Enem quer saber da condição e quer saber principalmente como é que a gente vai evitar essa doença. Tá? Pessoal, no que é que consiste, como é que é feita aí a prevenção da eritroblastose fetal? Bom, a prevenção consiste na administração, muito cuidado, a administração de um soro, certo? Esse soro, ele é aplicado na gestante, então soro aplicado na mãe, tá? Em geral, esse soro é aplicado até 72 horas após o parto, via de regra pode ser aplicado já a partir da 28ª semana de gravidez. Professor, qual é o papel desse soro? Bom, o soro, ele vai destruir, certo? Palavra exagerada de Sagitário, vai destruir as hemácias fetais, tá? Isso aqui eu estou colocando que é para você tomar nota aí, ó. Vai destruir as hemácias fetais que passaram para a circulação materna. Então esse soro faz esse processo, destrói essas hemácias do feto que foram para a circulação da mãe, tá? E evitam com isso, ó, o objetivo do soro, evita que ocorra a sensibilização, evita que aconteça a sensibilização materna, tá? Então, lembrando, a gente colocou aqui pormenores, tá? Tem mais informações? Tem. Aliás, pessoal, extremamente importante, ativa aí o sininho das notificações para que você receba as novas informações que a gente está sempre colocando aqui para você, conteúdo com muita qualidade, muita informação para ajudar você a conquistar aí a sua vaga, ajudar você aí a conquistar o seu sonho. E, aliás, divulga aí nas suas redes sociais, bota o Instagram do Gordinho, tá aparecendo aqui, bota o Instagram do Gordinho aí, tá? Rede social, a gente está aqui, o objetivo, o nosso objetivo é o seu objetivo. A gente quer fazer você conseguir aí essa tão sonhada vaga. Vou responder uma questãozinha para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Joga aí na tela, Johnny Boy. Pessoal, essa questão que está aparecendo aí para vocês, ela foi do Enem 2017, aplicação de PPL. A questão diz o seguinte: uma mulher deu à luz o seu primeiro filho, olha o destaquezinho aqui, primeiro filho, e após o parto, os médicos testaram o sangue da criança. Então, com o parto, foi feito um teste no sangue da criança para a determinação do seu grupo sanguíneo. A criança era do grupo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha sangue tipo sanguíneo O negativo. Ou seja, gente, a mãe é RH negativo, e a criança é RH positivo. Gente, isso aqui está dentro daquela condição para que ocorra eritroblastose fetal. Foi dito aí no enunciado que os médicos aplicaram na mãe uma solução contendo anticorpos. Gente, isso é um soro, tá? Aí ele pergunta, olha o comando da questão, qual é a função dessa solução de anticorpos? Bom, o objetivo da solução de anticorpos é promover, não é, essa destruição das células sanguíneas, especificamente promover a destruição das hemácias, aliás, são hemácias RH positivas, são hemácias do bebê que passaram para a circulação da mãe. Gordinho, por que não pode ser letra A? O soro não vai modificar o fator RH do próximo filho, não há qualquer relação, não é, a presença desse soro em relação ao RH do segundo filho. Letra C, por que não é? Formar uma memória imunológica na mãe. Bom, quem leva a formação de memória imunológica
São as vacinas. E o que é aplicado é um soro. Letra D, neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. Na verdade, o objetivo é evitar que a mãe passe a produzir os anticorpos. E letra E, promover alteração do tipo sanguíneo materno, e aí não vai acontecer. Para isso seria necessário, sei lá, fazer um transplante de medula óssea. Então, alternativa correta, alternativa B, tá? Então, pessoal, encerramos esse assunto aqui, uma passada rápida para você rememorar esses tópicos importantes relacionados à doença hemolítica do recém-nascido. Genética sempre aparece no Enem. Continue acompanhando aqui o nosso canal, o Gordo Channel. Ative aí o sininho das notificações, divulgue aí para os seus amigos. A gente vai estar de volta aqui daqui a pouco trazendo mais conteúdo, mais informações para vocês. Um beijo do Gordo e até a próxima.